Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do YouTube. Hoje vou passar a vocês um vídeo sobre como ler a tabela periódica com facilidade. Leia e entenda, ok galera? Então vamos lá. Lembrando, inscreva-se no meu canal, beleza galera? Vamos pro vídeo, solta a vinheta. Como ler a tabela periódica. Neste artigo, entendendo a estrutura da tabela periódica, estudando os elementos usando o peso atômico para calcular a quantidade de nêutrons. Se fica confuso e tem dificuldade para entender a tabela periódica, não se preocupe, muita gente está na mesma. Compreender como ela funciona pode ser difícil, mas é essencial para ter um bom desempenho em química. Para começar, aprenda a observar a tabela e o que ela informa de cada elemento para só em seguida começar a estudar cada um. Por fim, use os dados que ela traz para determinar a quantidade de nêutrons em um átomo. Modelos de petições 2019. Não perca tempo elaborando uma peça processual, baixe modelos prontos e editáveis banco de petições. Entendendo a estrutura da tabela periódica. Leia a tabela periódica do canto superior esquerdo ao inferior direito. Os elementos são distribuídos de acordo com o número atômico, que aumenta de um canto a outro. Esse número corresponde à quantidade de prótons presentes no átomo de um elemento. Além disso, a massa atômica também aumenta de acordo com o posicionamento. Isso quer dizer que dá para obter várias informações sobre o peso de cada elemento por meio do lugar dele na tabela. A massa atômica aumenta quando vamos do canto superior esquerdo ao inferior direito da tabela, já que ela é calculada pela soma dos prótons e nêutrons dos átomos de cada elemento. Além disso, o número de prótons, e, por consequência, o peso, também aumenta nessa mesma lógica. Os elétrons não são incluídos na massa atômica, já que contribuem muito pouco com o peso dos elementos em comparação aos prótons e nêutrons. Observe que cada elemento contém um próton a mais do que o antecessor. É só prestar atenção ao número atômico, ele é listado da esquerda para a direita. Como os elementos são distribuídos em grupos, há lacunas na tabela. Por exemplo, a primeira fila contém hidrogênio, de número atômico igual a 1, e hélio, de número atômico 2. Contudo, eles ficam em pontas opostas da tabela, já que pertencem a grupos diferentes. Aprenda a identificar os grupos. Os grupos, também chamados de famílias, têm propriedades físicas e químicas semelhantes e ficam nas colunas verticais e, em grande parte dos casos, têm a mesma cor. Assim, fica mais fácil identificar que elementos têm as propriedades físico-químicas parecidas, e, portanto, como eles se comportam. Cada elemento de um grupo particular tem o mesmo número de elétrons na camada mais externa. A maioria dos elementos pertence a um único grupo, mas o hidrogênio faz parte tanto da família dos halogênios quanto dos metais alcalinos.
Em algumas tabelas, ele é listado como parte dos dois. Na maior parte dos casos, as colunas são numeradas de 1 a 18, com o valor vindo acima ou abaixo da tabela. Além disso, eles podem ser representados por algarismos romanos, e algarismos indo-arábicos, 1A, ou numerais simples, 1. Você pode ler os grupos indo de cima a baixo nas colunas. Quatro. Entenda por que existem lacunas na tabela. Embora os elementos sejam distribuídos de acordo com o número atômico, eles também são separados em grupos e famílias que têm as mesmas propriedades físico-químicas. Assim, fica mais fácil entender como eles se comportam. Ademais, como esses elementos nem sempre se encaixam perfeitamente em determinados agrupamentos, a tabela periódica contém lacunas. Por exemplo, as 3 primeiras filas têm lacunas porque os metais de transição não aparecem na tabela até o número atômico de valor 21. Além disso, os elementos 57 a 102, que são os metais de terras raras, são exibidos como um subgrupo que fica na parte inferior direita da tabela. Lembre-se de que cada fila é chamada de período. Todos os elementos em um período têm o mesmo número de camadas, que é onde ficam os elétrons. O número de camadas é sempre igual ao número do período. Há 7 filas, portanto, há 7 períodos. Por exemplo, os elementos do período 1 têm uma camada, enquanto os do período 7 têm 7. Na maioria dos casos, eles são enumerados de 1 a 7 na parte esquerda da tabela. Você pode estudar a tabela das filas da esquerda à direita. Aprenda a diferenciar metais, semimetais e ametais. Fica mais fácil entender as propriedades dos elementos quando compreendemos o seu tipo. Felizmente, a maioria das tabelas periódicas usa cores para separar tudo. Os metais ficam na parte esquerda, enquanto os ametais ficam na direita e os semimetais, por sua vez, ficam no meio. O hidrogênio pode ficar com os halogênios ou com os metais alcalinos devido às suas propriedades. Por isso, ele pode aparecer em qualquer um dos lados da tabela, além de ter cores variadas. Os elementos são caracterizados como metais quando têm brilho, são sólidos em temperatura ambiente, conduzem calor e eletricidade e são maleáveis e dúcteis. Os elementos são ametais quando não têm brilho, não conduzem calor ou eletricidade e não são maleáveis. Geralmente, eles são gases em temperatura ambiente, embora possam ficar sólidos ou líquidos em certas condições. Os elementos são semimetais quando têm características tanto dos metais como dos ametais. 1. Aprenda a identificar os símbolos dos elementos. Eles são representados por uma ou duas letras e, geralmente, vêm no meio de cada campo da tabela, em fontes bem chamativas. O símbolo abrevia o nome do elemento de forma padronizada em qualquer idioma. Quando você for mexer com equações químicas,
provavelmente vai ter que escrever essas abreviações. Por isso, é importante se familiarizar com elas. O símbolo é derivado da forma latina do nome do elemento, mas também pode ser baseado em um nome comum mais recorrente, ainda mais com os elementos mais recentes. Por exemplo, o símbolo de hélio é He, derivado do latim helium, enquanto o símbolo de ferro é Fe, o que pode soar estranho para idiomas como o inglês, em que o nome do elemento é iron. Leia o nome completo do elemento quando ele estiver escrito. Por exemplo, hélio e carbono são os nomes dos elementos e, em muitos casos, vêm escritos logo abaixo do símbolo. Embora isso possa mudar, algumas tabelas periódicas não trazem o nome completo dos elementos, e sim apenas os símbolos. Encontre o número atômico. Ele costuma ser inscrito em cima de cada campo dos elementos, no meio ou no canto, mas também pode ficar abaixo do símbolo ou nome. Os números são sequenciais e vão de 1 a 18 e o número atômico sempre é inteiro, nunca decimal. Lembre-se de que o número atômico corresponde à quantidade de prótons em um átomo. Todos os átomos de um elemento contêm a mesma quantidade de prótons, mas, ao contrário dos elétrons, um átomo não pode ganhar ou perder prótons sem que ele seja ionizado. Use o número atômico para determinar a quantidade de elétrons e nêutrons. Lembre-se de que os elementos contêm a mesma quantidade de elétrons e prótons. A única exceção à regra são os íons. Os prótons têm carga positiva, enquanto os elétrons têm carga negativa. Como os átomos normais não têm carga elétrica, as duas partículas são iguais. Ainda assim, um átomo pode perder ou ganhar elétrons, tornando-se ionizado. Os íons têm cargas elétricas. Eles são positivos quando têm mais prótons, representados por um mais sobrescrito ao lado do símbolo do elemento, e negativos quando têm mais elétrons, representados por um sobrescrito ao lado do símbolo. Quando não há mais ou hífen ao lado do símbolo do elemento, é porque ele não é um íon. Encontre o peso atômico. O peso atômico costuma vir inscrito sob o campo do elemento, logo abaixo do símbolo. Ele representa o peso somado das partículas do núcleo, que incluem prótons e nêutrons. Contudo, os íons complicam o cálculo, por isso, o peso atômico representa uma média para cada elemento e os seus íons. Como o peso é uma média, a maioria dos elementos tem pesos atômicos que incluem decimais. Pode parecer que o peso atômico aumenta do elemento do canto superior esquerdo ao inferior direito, mas isso nem sempre é válido.
2. Determine o número de massa do elemento que está estudando. Para isso, arredonde o peso atômico para o número inteiro mais próximo. Isso também inclui o fato de que o peso atômico é uma média de todas as possíveis massas desse elemento, incluindo os íons. Por exemplo, o peso atômico do carbono é 12,011, que se transforma em 12 quando arredondado. Para o ferro, o peso é 55,847, mas se transforma em 56. Subtraia o número atômico do número de massa para determinar a quantidade de nêutrons. O número de massa é calculado pela soma do número de prótons e nêutrons. Assim, você pode determinar a quantidade de nêutrons em um átomo subtraindo a quantidade de prótons do número de massa. Use esta fórmula: nêutrons igual número de massa, prótons. Por exemplo, o carbono tem número de massa 12 e 6 prótons. Como 12, 6 igual 6, o elemento tem 6 nêutrons. Outro exemplo, o número de massa do ferro é 56, enquanto o elemento tem 26 prótons. Como 56, 26 igual 30, o elemento tem 30 nêutrons. Os isótopos de um átomo contêm números diferentes de nêutrons, que mudam o peso atômico do elemento. Dicas: muitas pessoas têm dificuldade para ler a tabela periódica. Não se frustre se é o seu caso. As cores podem variar, mas as informações não mudam. Algumas tabelas periódicas trazem informações simplificadas, como apenas o símbolo e o número atômico dos elementos. Use uma que corresponda às suas necessidades. Então galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, acione o sininho que sempre estaremos com novos vídeos para te ajudar em algo, e se inscreva no meu canal. Vou ficando por aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube, até mais. Clap along if you feel like that's what you wanna do.